Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre justificação, com o tema Justificados por meio da fé em Cristo. Procurando no dicionário, podemos encontrar alguns sinônimos para a palavra justificado, como, por exemplo, alguém que foi inocentado, reabilitado, tirado a culpa ou dolo. Também está escrito que para o cristão, justificado significa estar em estado de graça por influência divina. E a justificação, ela se dá por meio de um conjunto de argumentos que é apresentado por alguém em sua defesa. E em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, ele fala sobre a justificação. E no versículo 14 diz o seguinte, que eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A Bíblia nos diz que não é pelas nossas obras, pelo nosso trabalho, que seremos justificados perante o Pai, mas sim através da justificação por meio da nossa fé. Que pela fé em Cristo que nós seremos justificados e reabilitados perante o Pai. Talvez nós não usamos palavras dos fariseus em nossas orações, mas é bem provável que muitas vezes nós abrigamos no nosso coração aquele sentimento de justiça própria, mesmo sabendo que somos justificados unicamente pela fé em Cristo. Nenhuma atitude nossa é capaz de nos acreditar justiça perante Deus, porque não é pelas obras que somos reconhecidos e justificados perante o Pai, porque os nossos atos de justiça são trapos de imundície, assim diz em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Podemos perceber, principalmente no Antigo Testamento, que as pessoas consideravam que seriam justificados perante o Pai segundo as suas obras. Os fariseus, os saduceus, eles ensinavam ao povo que, para conseguir crédito perante o Pai, seria apenas por suas boas obras e a sua capacidade de seguir os 10 mandamentos. Mas Jesus veio para nos mostrar que nós precisamos mais do que isso. Que além de seguir os mandamentos, nós precisamos nos justificar pela fé. E a graça vem do Pai por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, que nós compreendemos o poder da fé. No entanto, muitas vezes, lá no nosso íntimo, depositamos a confiança naquilo que fazemos. E usamos isso como justificativa perante o Deus. Fazemos muitas coisas em conformidade com a lei, com os mandamentos, como os fariseus faziam, mas no fundo fazemos isso com o intuito de sermos vistos pelos outros e aceitos por Deus. Mas a nossa obediência não deve ser por motivação do quanto somos vistos ou aceitos, mas a motivação das nossas obras deve ser pela fé,
boas obras, vida religiosa com Deus, tudo que fizemos deve ser feito em resposta à graça do Pai, como expressão de adoração a Deus, para que o nome de Deus seja conhecido e glorificado. Viver consciente disso é libertador. Talvez você nunca tenha visto como viu o fariseu da parábola lida, mas certamente somos tentados a ter esse sentimento de justiça própria. Quando isso acontece, podemos nos achegar ao trono da graça e encontrar o socorro no tempo oportuno. Mas sempre lembre-se que não há mérito algum em mim e em minhas obras. Minha justificação está somente na graça de Deus por meio da fé em Cristo.